Entrevista. Dez horas em Boa Vista. Você é uma pessoa reativa? Sabe quais as consequências, deste comportamento? É sobre este assunto que a gente vai falar agora com a coach e consultora Cris Plácida. Bom dia. Bom dia, Rejane. Bom dia, pessoal de casa. Tava com saudade. E já estávamos com saudade de você, né, minha flor? E hoje para falar sobre um assunto super importante, dando continuidade a essa temática que nós já víamos, já falei que está salva aí no nosso site, tá? Você pode acompanhar a entrevista à pessoa passiva, você pode ir lá acompanhar. E hoje a gente vai falar sobre pessoa reativa. Cris, como é uma pessoa reativa? Como é que ela se comporta? A pessoa reativa, como assim o próprio nome já sugere, ela reage ao meio, ao ambiente. Então é uma pessoa que se deixa levar por outras pessoas ou por acontecimentos, Então, ela é uma pessoa que ela é pouco criativa, porque ela só devolve aquilo que ela recebe. Então, ela só responde um estímulo, muito só rapidamente. Só estímulos, exatamente. Então, acontece algo, ela reage, e ok, tudo bem. E ela essa reação pode ser através do comportamento também, como através de fala, de respostas. Sim, exatamente. Normalmente é uma pessoa impulsiva, Rejane, A reativa, ela é impulsiva porque, assim, é aquela coisa do toma lá da cá. Toma lá da cá. Isso. Essa pessoa é aquela que não leva desaforo para casa? Também. Tá. Olha, para você, meu querido ouvinte, já compreendendo um pouquinho do comportamento das pessoas, hoje falando sobre pessoa reativa. Fala pra gente, Cris, qual a origem do comportamento reativo? Rejane, quando você me mandou a pauta, eu refleti tanto sobre isso, porque todos nós, em algum momento da vida, já fomos reativos, E vez ou outra a gente... Ainda dependendo do contexto, dependendo da pessoa. E daí eu me peguei pensando em que momento eu fui reativa, E daí eu me dei conta de que em determinada fase da minha experiência, todas as vezes que eu me manifestava ou que eu apresentava uma opinião, que tomava uma decisão sozinha, ao invés de receber questionamentos, indagações, por quê, como e tal, para que aquela ideia fosse amadurecida, eu recebia críticas e julgamentos. Então, isso foi fazendo com que eu virasse uma ostrazinha, que eu fosse me fechando. Sim. E aí eu só passei a ser obediente. Porque o reativo é interessante, o reativo ele é obediente, É uma pessoa que sabe muito cumprir ordens. Então, assim, já que eu me manifesto e nada que eu faço ou fale é correto ou bom, eu vou ficar na minha. Então, de repente, a criança foi muito reprimida, não deixava ela brincar, ela manifestar a sua personalidade. Não faz isso, menino, não. Não é uma das palavras que a gente mais escuta na nossa vida, Então, se essa pessoa cresce dessa maneira, ou se tem uma experiência depois de ter crescido que foi muito impactante, que causou algum trauma, ela pode sim ficar essa pessoa reativa, esperando, um estímulo, ou também se colocando na condição de vítima. Porque como ela não tinha o acolhimento que ela esperava, ela fica ali se sentindo a coitadinha e ela prefere reagir a agir ou criar.
Gente, a origem desse comportamento nos faz refletir sobre o nosso, né? Sobre como a gente se comporta, né? Isso que é importante. O objetivo, né, dessa série de entrevistas é justamente esse, de identificarmos quais são os comportamentos que mais imperam, né, em nós, né? Para que a gente possa se conhecer e assim saber o que é os pontos fortes e os pontos não tão fortes na nossa personalidade, que esse que é o objetivo, né? Mas aí, olha, a pessoa, né, reativa, né, esse comportamento traz algumas consequências, né, para a vida dela. Ô Cris, quais são as consequências deste comportamento? Ou seja, quais são os aspectos negativos da reatividade? Rejane, quando você se torna uma pessoa reativa, e aí se você tem algo bom, você devolve bom. Se você tem algo ruim, você devolve ruim. Você acaba criando relacionamentos tóxicos, né? E você também cria uma codependência. Olha só, quando você encontra uma pessoa que dá a você, né, que é reativo, que se coloca na condição de vítima, e você encontra uma pessoa que é controladora e que sabe dar ordens e que sabe te orientar, então você vai criar também aí uma codependência emocional. Porque assim, você vai precisar daquela pessoa o tempo inteiro do seu lado. É ruim para você e é ruim para outra pessoa, porque não cabe ao outro a responsabilidade, né, de me fazer feliz ou de me motivar o tempo inteiro, porque sim, existem alguns estímulos externos que nos motivam, mas o motivo da gente acordar com brilho no Aquela olho... motivação tem que ser interna. É interna, né? Então não tem que depender do outro. Então a minha vida vai ficando morninha, tipo assim, aquela vidinha mais ou menos, né? Que eu vou fazendo só o que me mandam e me torno uma pessoa impulsiva, podendo desenvolver a agressividade. Porque você sabe... Porque não tem autocontrole, né? Não tem. Ela depende tanto dos estímulos externos que não tem controle, né, das suas emoções, né? Não, ela ainda não conseguiu equalizar, né, aquilo que é positivo e aquilo que é negativo para a vida dela. Porque é interessante aqui a gente falar que nós não estamos aqui dizendo que é certo ou errado ser ou não ser assim. Cada um de nós tem uma forma de ser. Nós temos personalidade, tem coisas em nós que nós não conseguimos mudar. Não conseguimos. E é importante frisar isso, né? Porque às vezes aquilo é o que te sustenta. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter cuidado até em corrigir um defeito, né? Então assim, ok, eu sou reativo, mas isso tem me feito bem? Isso tem me deixado confortável no sentido de feliz comigo mesma? De me olhar no espelho e sentir orgulho da pessoa que eu estou me tornando, né? Eu sou reativa, mas eu também sei tomar as minhas decisões e fazer as coisas por minha própria necessidade. Então, quando você chega a esse equilíbrio, você pode sim ser uma pessoa reativa em alguns aspectos, né? Desde que aquilo não mutile a sua vida e não mutile a vida de outras pessoas, porque o teu comportamento pode comprometer, sim, a qualidade de vida de outras pessoas. E trazer sofrimento, né? Para traz quem sofrimento, convive, né? traz. E essa reflexão que a Cris falou é super importante, porque a ideia aqui é a gente, olha que eu coloquei, né, os aspectos, né, positivos e os não tão positivos que a gente pode trabalhar, porque como ela falou há pouco, né, tem coisas em nós que né, da minha personalidade e tem outras coisas que a gente consegue mudar, mas outras não. E aí, como é que a gente vai viver, né, com situações que a gente não consegue mudar? Então, a gente tem que olhar o que é positivo nessa pessoa reativa, trabalhar, né, o que nós podemos melhorar, né, e vamos aí tentando, né, claro, trazer dicas importantes, né, para todo qualquer comportamento aqui que a gente tem abordado, né, Perfeito. Cris? Vamos lá. E vamos falar do profissional reativo, como é que ele age, que a gente trazendo aqui para a vida toda, né, gente? Já falamos aqui o que é, né? Como surge, que às vezes também pode até surgir como autodefesa, né? Isso, é uma autodefesa. Reage, eu sou tão né? machucada que deixa eu me proteger, deixa eu botar uma barreirinha aqui. Exatamente. Então vamos falar aí sobre o profissional reativo. Como é que ele age? O profissional reativo, ele é excelente
em cumprir rotinas, né? Porque ele precisa de alguém que mande. Exatamente. Sabe aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo? O reativo tem juízo, digamos assim, no sentido de obedecer. Então, nesse sentido, é um aspecto positivo, nesse sentido, que ele obedece, ele cumpre. Sim, ele cumpre ordens. Ele cumpre ordem, então ele age, né? Mas, em contrapartida, ele não cria. Ele não tem proatividade. Não, ele não inova, ele não agrega valor ao seu trabalho, ele não agrega valor aos relacionamentos, né? Então, é aquela pessoa que faz o que mandam. Sabe assim, quando você olha para os teus filhos e tu diz assim, meu Deus, esse menino não faz nada do que eu digo, né? E aí aquilo te deixa nervosa. E dali o outro é obediente demais. Aí, por um certo momento, quando você é obediente demais, o papai e a mamãe adoram. É tão bom, né? Só que, de repente, você está educando uma pessoa reativa. Exatamente. Né? Uma pessoa que vai apenas reagir ao mundo e às outras pessoas. E não desenvolve autonomia, né? Proatividade, né? Vai estar sempre dependendo de outra pessoa para viver bem. Perfeito. Agora, Cris... uma coisa importante, desculpa te cortar. No ambiente de trabalho, o reativo ele é aquela pessoa que não gosta de assumir novas responsabilidades. Então, muitas vezes, ele é um técnico muito competente, né? Mas ele vai recusar uma promoção. Porque ele não quer ter que tomar decisões. O reativo, ele tem dificuldades em tomar decisões sozinho. Sério? Então, como é que eu vou ser chefe, se chefe precisa tomar a decisão o tempo inteiro? Né? Exatamente. Então, olha, algo que a gente precisa trabalhar aí, né, no reativo, né? Agora, Cris, tem algum aspecto positivo no comportamento reativo? A gente já falou que ele é obediente, então até um certo ponto faz bem, né? Bem. Por quê? Porque as regras sociais, até determinado ponto, é importante que elas sejam cumpridas. Exatamente. Para facilitar os relacionamentos, para facilitar os negócios, para facilitar o teu desenvolvimento, crescimento profissional. Então, assim, as regras, elas são importantes para nortear os relacionamentos. O reativo, ele é uma boa pessoa nesse sentido, né? Então, isso é positivo. Ele é uma pessoa que também tende a preservar a sua privacidade, porque como se ele se expôs em determinado momento e isso provocou dor, então, a partir daquele momento, ele guarda a sua vida pessoal. E hoje em dia, onde está tudo exposto e vive-se essa fantasia de que tudo é maravilhoso, lindo, ninguém come mais arroz com ovo, nem carne de sol com chibé, né? Só são pratos Masterchef. Então, assim, ela prefere preservar a sua privacidade. E isso é bom em determinados momentos. Por quê? Porque você não fica exposto às pessoas nocivas. Então... tem uma proteção, né? Tem uma proteção aí, né? E isso então, ajuda. Isso é um ponto positivo da pessoa reativa, né? Então, ela guarda ela tem privacidade, né? Tem privacidade. E aí, ela comete menos erros. Porque como ela só obedece, ela comete menos erros. Então, ela fica ali com um sentimentozinho de que eu tô fazendo tudo certo. Exato. E tá tudo bem. Eu vou ganhar as estrelinhas do papai e da mamãe, e aí vai ficar tudo bem. Mas e como a nossa ideia aqui é ajudar você, né? Seja passivo, reativo ou outro comportamento que nós vamos falar na semana que vem, a gente sempre vai deixar aqui dicas, né, para ajudar você que tem um comportamento que impera mais, que é mais determinante em você, né? Sim. Então, Cris, quais são as dicas que você deixa hoje para ajudar o nosso ouvinte que se identificou com esse comportamento? Ou seja, hoje a pessoa diz... hoje eu acho que a partir do que vocês falaram aí, eu me considero uma pessoa reativa. Quais são as dicas que você deixa para essa pessoa? Eu sou reativa e não quero mais ser reativa. Né? Eu quero tomar minhas próprias decisões. Então, eu quero deixar de ser impulsivo, de criar conflitos, né? Então, o que a gente faz? Primeiro, respira. Respirar é muito importante. Algumas pessoas dizem que... E também, né? Também compreender, né? Por que nós temos uma ordem aqui das nossas perguntas? Porque tem o início de tudo, né? Olha, nós falamos o que é, nós falamos como surgiu. Primeiro é conhecer. Quando a gente conhece, a gente se olha, diz, poxa vida, eu, Regiane, tenho esse comportamento. Compreendo em que momento que se deu, né, a construção desse comportamento. Mas olha que legal.
os comportamentos eles podem ser mudados. Podem sim. Que podem. é as dicas que a gente traz aqui justamente para isso, para te ajudar, né, a mudar o que você pode mudar. Exato. E aí você me fez lembrar de uma conversa que eu tive ontem com a minha filhada. Eu tenho uma filhada adulta já, e daí ela disse assim, as pessoas tentam negociar com Deus, né? Dizendo assim, beleza, eu vou te amar, mas eu vou te amar até aqui. Porque assim, eu quero continuar fazendo essa coisa que tu diz que é errado, mas eu quero continuar. Então, assim, é importante a gente saber que Deus nos ama independente, né, do que nós estamos fazendo. Mas que sim, é possível melhorar. Ele, assim como o pai e a mãe, que são doadores e cuidadores, e que amam de forma incondicional, eles vão amar você independente de tal coisa. Mas isso não quer dizer que você não possa melhorar. Não é? Que você não possa adquirir comportamentos melhores para você e para os demais. Então, assim, o autoconhecimento ele é fundamental, como você colocou. Ele é o ponto de partida. E daí você precisa controlar a sua ansiedade. E uma das maneiras cientificamente mais comprovadas aí é que a respiração, a meditação, a pausa, no caso das pessoas mais religiosas, a oração, né? São coisas que diminuem a tua ansiedade, que fazem com que, eu digo que oxigenou o cérebro. Vamos oxigenar o cérebro, né? Para que você se acalme um pouquinho para tomar uma decisão. Uma outra coisa muito importante, não dá respostas, Rejane. Você não precisa ter resposta para tudo. Nós fomos educados... Na verdade, a gente não precisa reagir a tudo, né, gente? Não. Você não tem que ter opinião para tudo, você não tem que ter resposta para tudo, você não tem que, né? E nós fomos educados a isso. Perguntou, respondeu. Mas e se eu não tiver resposta? E se eu não conhecer aquele assunto? E se isso que você está falando me faz tanto mal que se eu for te devolver, eu vou te maltratar? Exatamente. Né? Então, eu não preciso responder. Você comentou ou perguntou algo que soou negativo para mim, eu não respondo, eu respiro, eu conto até 10, eu penso 2 vezes antes de responder. E se nesse momento, aquela história das 3 peneiras, né? É bom, é útil, né? Então, assim, se eu faço essa análise, ok, eu posso falar, aí eu falo, aí eu respondo. Caso eu veja que vai causar dano, principalmente para mim, então é melhor silenciar. Né? E nesse processo de silêncio, você vai se conhecendo ainda mais. O processo de autoconhecimento, ele é um ciclo maravilhoso, né? Um ciclo maravilhoso. E só na primeira, ela está colocando um exercício, né, para a gente realizar isso. É tão bom quando você tem controle sobre o que você vai falar, né? Porque aí você pensa antes, né? Sim. Isso é importantíssimo, uma dica super legal para a pessoa reativa. Temos mais dicas? Temos. Evitar locais e pessoas que provocam gatilhos negativos em você. Enquanto você está no processo de melhorar esse comportamento na sua vida, o que você faz? Você evita se expor aquilo que te provoca esse lado ruim, né? Esse lado mais instintivo, mais animal. Porque às vezes, dependendo dos estímulos que você está ali no meio, tem um momento que você não vai conseguir se segurar. Exato, né? exato. E quando a gente se conhece, a gente não vai para certos lugares, locais, ou não convive com certas pessoas, não é? Exatamente. E aí, assim, quando você para observar, eu vou trazer exemplos práticos aqui. Você é uma pessoa extremamente competitiva, por exemplo, né? Você compete demais e quando você perde, você não sabe perder, você reage de forma negativa, então evita ir para o jogo. Exato. Evita assistir o jogo, né? Faz com que aqueles gatilhos e aquelas situações sejam minimizadas na tua vida para que você se fortaleça para encará-la depois. Exato. Você bebe, você consome álcool e se comporta mal, evite. Exato. Né? Ah, mas aí se eu for me encontrar com um grupo de amigos, eu vou beber. Então não vá.
Recuse o convite algumas vezes, pelo menos nos primeiros dias, até que você se sinta preparado para, né? Então, essas coisas, elas precisam sim ter um controle para que você se sinta mais fortalecido. Ótimo. E aí, uma outra coisa bem interessante é fazer coisas diferentes. Porque, assim, como o reativo é uma pessoa pouco criativa, então, se ele faz coisas diferentes da sua rotina, ele vai ampliando e vai melhorando o seu olhar sobre o mundo, ele vai encontrando coisas diferentes e vai estimulando a criatividade. E aí, quanto mais estimular a criatividade, mais ele deixa de ser reativo. Perfeito. Dez horas 20 minutos e nosso bate-papo tá uma maravilha. Temos participação ao vivo. Alô, bom dia. Amém. Bom dia. Bom dia, Madá. Tudo bem? Graças a Deus. Está acompanhando a nossa entrevista? Eu tô, e eu quero só agradecer muito a você por essas entrevistas que você traz. É tão bom, Rei. A gente, eu digo assim, eu tenho duas famílias, minha família biológica e a família do rádio. Aí todo dia vocês estão aqui dentro do meu lar. Ai, que aí você bom. traz uma entrevista dessa aí, isso é maravilhoso, é muito bom. Às vezes a gente tenta fazer isso, tudo que ela está falando aí, dentro da família, no ambiente que a gente vive, não consegue. E muitas das vezes você traz um profissional, aí quem sabe se de repente não abre a mente das pessoas. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito da palavra de Deus, sabe? De seguir. Eu peço todo dia nas minhas orações, eu peço que Deus me dê um coração semelhante ao dele. E se eu estou pedindo isso para Deus, então eu tenho que fazer a minha parte. É verdade. Desde 2014 eu não assisto televisão, desde que começou a Lava Jato. Porque eu vivia dentro do hospital ajudando as pessoas e eu via tudo que aquelas pessoas estavam passando ali por falta do dinheiro que eles tiravam. Ou aquilo dói, machuca muito a gente. Ela tira um o sofrimento estímulo, né, das que pessoas cansa, e ver por que eles estão passando tudo aquilo. E olha, esse seu testemunho é interessante porque você tira, né, um estímulo, né, que causa sofrimento em você e algo que você não pode mudar, né, Madá? É verdade. Outra coisa também, se tem uma pessoa negativa, que está sempre trazendo negativo, então eu não vou abandonar totalmente essa pessoa, mas a gente tenta evitar. Exatamente. É como diz assim, tenta iluminar com a tua luz, mas não vá para a sombra da pessoa. Exatamente, perfeito, sua reflexão, é isso mesmo. Como é o nome dela mesmo? A nossa entrevistada é a coach, consultora Cris Plácida. Oi, Madá. Oi, minha linda, obrigada, muito obrigada por você ter vindo aqui. Está aqui dentro do meu lar, como está dentro de muitos lares, que o programa da Rê tem muita audiência. Eu é que agradeço, você me deixou profundamente emocionada. E assim, eu vou engasgar, tá? Eu vou engasgar, mas você realmente me emocionou. E tudo que você disse é muito verdadeiro. E a gente só enxerga amor no que você falou. Amor por você mesma, amor pelas pessoas com quem você convive. E eu acredito muito que o grande transformador do mundo é esse, né? Essa palavrinha aí que alguns chamam de romântico, né, Rejane? É romântica demais. Mas o amor, ele realmente salva as nossas vidas. Obrigada por melhorar a minha semana. Minha linda, obrigada também. Ótima semana para você Rê, também, para o Geilson que está aí, para nossa sintonia. Amém. Obrigada, Madá. Obrigada pela participação. Que retorno lindo, né? A gente ouvir isso no ar, né, minha flor? Olha, já estamos no finalzinho da nossa entrevista, então se tem mais dicas, passa aí para o nosso ouvinte, que a gente tem que fazer uma pausinha para o nosso apoio. Afinal de contas, a gente precisa contribuir com a sociedade, não é? Exatamente. Então, sempre que a minha última dica é sempre que acontecer algo que provoque um sentimento negativo ou de arrependimento em você, parar para refletir sobre ele depois. Nós
temos ligado a nossa vida, vida no piloto automático, exatamente, né? Parar para refletir, né? Verificar se há coisas que você pode mudar ali daquela situação, né? Às vezes a gente reage de maneira impulsiva, como ela falou, e tem algumas coisas que dá pra gente, por exemplo, se for num caso, pedir desculpa, né? Buscar resolver, que isso vai te fortalecendo, te tornar uma pessoa melhor. Melhor. Pedir desculpas não é fragilidade ou não é fraqueza, não é nem fragilidade, não é fraqueza. Pedir desculpas, pedir perdão é um sinal muito grande, né? De uma pessoa mais evoluída, mais humilde, mais consciente de quem ela é. Exato. E isso nossa, a Madá realmente ela me comoveu. Me dá um coração parecido ao teu. Exato. É algo que eu vou levar para minha semana. E a gente sai do pedestal, né? Com certeza, nós somos fracos. Olha, Regiane erra e perdoa, nós somos falhos. Exatamente. Todos nós somos falhos. E quando a gente passa a reconhecer isso, nós melhoramos como seres humanos. Então, pessoa reativa, olha, busque, né, fortalecer o que você tem de melhor e, claro, né, busque melhorar, né, aqueles aspectos que não são tão positivos, busque melhorar, que dá tudo certo. Né? Confie em você mesmo. Você também é muito, muito especial. Muito, você tem ideias, você é inteligente, você é capaz de fazer coisas diferentes e melhores do que você tem feito. Perfeito. Cris Plácida, obrigada pela participação. Até semana que vem, minha flor. Beijo, Regiane, obrigada. Assim, tem sido uma experiência muito rica. Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu preciso agradecer imensamente. Vir aqui também me melhora como ser humano. Todos nós, né? Obrigada. Obrigada, uma ótima semana para você. Agora são 10h26. Eu falei com Cris Plácida, ela é coach consultora. Falamos hoje sobre pessoa reativa. Espero que você tenha gostado da entrevista. Se você já chegou no finalzinho, fica triste não, que essa entrevista vai ficar aí no nosso site para você acompanhar no horário que você tiver disponível, tá bom? Vamos fazer uma pausa para o nosso